Direto para os destaques do esporte e saber do Carlos Miguel sobre o dia de treinamentos do time rubro-negro. Como é que se desenrolou esta quarta-feira de treinos? Alô, Miguel, boa noite. Oi, Brant, boa noite para você, boa noite também para quem acompanha nosso Bola na Rede aqui na Transamérica. O esporte voltou a trabalhar, né? Ontem foi dia de folga, hoje véspera de feriado, programação normal, treino regenerativo, todos os jogadores participaram, inclusive o Rafael Thierry, apesar de estar fora do próximo jogo pelo terceiro cartão amarelo, já é desfalque certo, ele participou normalmente. A boa notícia, não há nenhum jogador no departamento médico, Vibrante. Isso é muito importante, porque o técnico Anderson Moreira já disse que vai promover mudanças no próximo jogo contra o Juventude. E não é só a mudança do Thierry pelo Alisson Cassiano, que deve ser a ordem na substituição natural, para a zaga rubro-negra, não. Ele deve fazer mudanças na ordem tática. E aí a gente vai aguardar, porque tem treinamento amanhã e sexta, 2 da tarde no CT, sábado, 8 da manhã no CT, e à tarde, na tarde do sábado, a delegação rubro-negra viaja até Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, eu ia dizer a seleção. Já eu explico porque eu falei seleção. Enfrenta o Juventude na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Vai ter um treinamento no domingo, Vibrante. Não deve ser coletivo, porque o Anderson Moreira não está fazendo muito coletivo antes do jogo, não. Um dia antes, não. Ele faz mais um trabalho de fundamento, campo reduzido, mas deve acontecer essa movimentação lá em Caxias do Sul, ou numa cidade próxima. A gente está aguardando ainda essa programação do esporte ser fechada. Deixa eu trazer logo uma boa notícia envolvendo a seleção brasileira, e por isso que eu estava com a seleção na cabeça, porque hoje à tarde, o técnico da seleção brasileira sub-17, o Felipe Leal, convocou 21 atletas para o Mundial. E tem jogador do esporte na lista. É o lateral direito Pedro. Está na lista, está convocado pela seleção. Então, é o único nome do Norte e Nordeste, inclusive, que vai disputar esse Mundial, né? Dos clubes que cederam jogadores para a seleção. O esporte é o único do Norte e Nordeste. Lateral direito Pedro Lima. O Mundial Sub-17 vai ser disputado entre os dias 3 de novembro e 2 de dezembro, na Indonésia. Mundial onde o grupo da seleção brasileira, o Brasil vai estar no grupo C, pega o Irã, Nova Caledônia, confesso a você que nunca tinha ouvido essa seleção, Nova Caledônia e Inglaterra. Deve ser aí o adversário talvez mais difícil, não conheço Nova Caledônia. Esses são os adversários da seleção brasileira na primeira fase. Brasil, que é atual campeão da categoria, em 2019, foi campeão em cima do México. A seleção é tetracampeã mundial e ganhou em abril deste ano o Sul-Americano. O Pedro Lima foi convocado 2 vezes, né? O volante Dedezinho, também do esporte, sub-17, chegou a ser convocado para 2 amistosos, mas aí para o Mundial, quem vai ser aproveitado é o Pedro Lima. Tá aí uma boa notícia para o Leão, Vibrante. Verdade, ótima notícia para as categorias de base do esporte. Agora, só pegando o gancho, eu queria que o Diego Eduardo falasse sobre a atuação do lateral direito. É porque o Pedro foi para a seleção como lateral, mas o Eduardo passou muito tempo fora do time e reapareceu contra a Ponte Preta. A torcida não se agradou da bola dele não, Diego. Só para a título de conhecimento e de informação, Vibrante, a Nova Caledônia fica na Oceania, uma dependência da França, a capital é Nouméa. E é uma seleção, é uma das principais da região, né? Mas está bem atrás da Nova Zelândia. E com relação à lateral direita que você informou, o Eduardo não fez uma boa partida. Eu acho até que se o Ederson tivesse colocado o Everton, o Sport não teria tomado 3 gols e, consequentemente, teria vencido o jogo. O Eduardo tem que ter uma atenção especial, porque ele já é reincidente com relação à lesão que sofreu na coxa direita. Então, ele tentou fazer uma alteração no posicionamento com o Fabinho e também com o Ronaldo, quando ele fazia o trio defensivo com o Thierry e com o Sabino. Então, ele não fez um bom jogo. Os 2 gols que a Ponte Preta fez nos contra-ataques foram nas costas do Eduardo. Então, para a partida contra o Juventude, como o Ederson falou que iria fazer alterações no time em termos de tática e de peças,
é muito possível que o Eduardo sobre. Eu estou dando apenas uma hipótese, porque ele não foi bem na partida. O Everton, por ser um jogador mais agudo, por ser mais ofensivo, ele pode ganhar uma oportunidade, mas ele não fez uma boa partida, não. Com o Vibrante. Oi, Miguel. Antes de mais nada, agradecer ao Diego Eduardo, que é uma enciclopédia, né? O que já deu uma aula de história e de geografia sobre a Nova Caledônia. Essa questão do Eduardo, se o torcedor parar e pensar um pouquinho, poderia até imaginar de que o Everton seria o substituto natural, caso realmente haja essa mudança na lateral direita, o que eu acredito que possa haver na próxima segunda-feira. Só que tem um detalhe, o Everton, o treinador deu uma criticada nele na última coletiva, então fica difícil para o Everton garantir essa vaga na titularidade no jogo contra o Juventude. O que é que o Anderson Moreira falou na última coletiva? Ele disse que o Everton é um excelente jogador, mas precisa dar uma despertada. Essa despertada deixou com a pulga atrás da orelha, né? Soou com uma crítica ao Everton. Mas é um jogador que está cotado aí para brigar por essa vaga. Se não, aí ele vai ter que fazer aí alguma manobra com esse time, porque os demais laterais do Sport, eles não vêm sendo aproveitados, não. Por exemplo, tem o Davidson, que é um jogador que subiu da base, mas eu acho muito difícil colocar o Davidson. Se ele deu uma criticada no Everton, que já tem jogos como titular, já tem a cancha, que já vive um ambiente de futebol profissional, o Davidson, que compõe elenco, dificilmente deve ser aproveitado, a não ser que haja uma outra manobra. A gente vai analisar nos treinos da quarta e da quinta, aliás, da quarta é hoje, da quinta e da sexta-feira e sábado pela manhã. Um outro detalhe, até para o comentário de vocês, o Sport não consegue repetir a escalação, né? São 31 jogos e 31 escalações diferentes. O que é que vai acontecer na segunda-feira? Uma nova escalação, porque já que ele não tem Thierry, já que ele não tem o Roberto Rosales, que ainda está servindo a seleção, ainda não, né? Está servindo a seleção venezuelana, vai enfrentar o Brasil e depois o Chile. Então, são 31 jogos, 31 escalações diferentes do técnico Anderson Moreira nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Diego, que eu acho que é bem interessante. Desses times que ainda têm chances de acesso, desses que ainda podem e estão na briga para subir, quem é que está jogando mais bola do que o Sport? E aí é óbvio que a gente não vai se basear só na pontuação. É claro. Por exemplo, vamos exemplificar. Hoje, não há dúvidas que o Atlético de Goiás está jogando mais bola do que o Sport. Já vou antecipando esse. Acho que também não resta nenhuma dúvida que o Juventude está jogando mais bola do que o Sport. E aí eu quero perguntar sobre... Vamos lá. O Guarani hoje joga mais bola do que o Sport, Diego? Mesmo futebol, Vibrante. Mesmo futebol. Já adianto... Criciúma. Criciúma? Vamos lá. Criciúma tem um futebol, não digo que inferior. Não digo que inferior ao Sport. Mas ele tem um poder de marcação muito forte, principalmente quando joga de Heriberto Rios. Tem um aproveitamento mais baixo que o Sport, tem 75% jogando em casa, mas tem um estilo de jogo que particularmente eu gosto muito. E mesmo quando perde, mas é uma equipe muito aguerrida. O Sport não. O Sport parece que quando está jogando, chegou ao seu limite físico. O Anderson parece que não consegue mais tirar mais da equipe. E no primeiro tempo contra a Ponte Preta foi um exemplo disso. Mesmo tendo colocado o Eduardo e o Ronaldo, que são titulares, né, da equipe, o Sport não conseguiu se encontrar. Tentava fazer uma transição mais rápida para o ataque totalmente descompactado, descompassado, e a Ponte Preta jogando com apenas um atacante de origem, jogando com 5 no meio de campo, conseguiu fazer 2 gols. 2 gols em contra-ataque, em 2 lançamentos diretos, em 2 passes diretos, e a defesa do Sport completamente desguarnecida. Então parece que o Sport vem sentindo nos jogos, não vem conseguindo corresponder até mesmo das partidas em casa. O Miguel pode até adiantar, na sequência dos últimos 8, 9 jogos, o Sport só venceu apenas 2. Pode até completar essa informação, Miguel, por favor? Isso, exatamente. E aí, para basear ainda mais teu argumento, Diego, deixa eu trazer aqui rapidinho. O Sport tem a 7ª melhor campanha do retorno. São 20 pontos. 55% de aproveitamento no retorno.
E aí o Vibrante fez o alerta do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem a melhor campanha dessa fase, desse retorno. São 26 pontos conquistados, 72% de aproveitamento. E aí, como você bem disse, o Sport só venceu 2 jogos de 9 partidas. Os matemáticos da Universidade de Minas Gerais, e a quem a gente recorre sempre para trazer esses dados, essas estatísticas, se continuar assim, a projeção dos matemáticos é de que o Sport só chega a 66 pontos e o Atlético Goianiense chega a 68 pontos. Se isso acontecer, hoje o ponto de corte é 67 e o Sport estaria fora. O Vitória, por exemplo, é um time que está oscilando, mas segundo os matemáticos, tem gordura suficiente para conquistar o título. O Vitória tem 58% de aproveitamento. Precisa de mais 12 para chegar a 70. Se Vitória chegar a 70 pontos, certamente não será mais alcançado. Juventude, que é o próximo adversário do Sport, e o Guarani podem chegar. A Juventude a 69 e o Guarani a 67 pontos. E aí, com esse aproveitamento, Vitória, 70 pontos. Isso é uma projeção. Juventude, 68 pontos. Atlético Goianiense, 68 pontos. Guarani, 67. O Sport ficaria com 66 pontos na 5ª colocação e não se classificaria ao final do campeonato. O Sport só somou 11 pontos dos 27 disputados. E, como eu disse, é o 11º colocado nessa campanha do retorno. Aí vamos relembrar a campanha. 1-1 diante da Tombense, no jogo fora. Guarani perdeu por 3-1, foi fora. O Ituano em casa perdeu por 2-1. O Botafogo foi fora, empatou em 1-1, Botafogo de Ribeirão Preto. O Criciúma empatou em casa em 3-3. O ABC venceu fora por 1-0. O Londrina goleou em casa por 4-0. O Avaí empatou fora em 2-2. E segunda-feira a Ponte Preta empatou em casa em 3-3. São 2 vitórias, 2 derrotas e 5 empates nesse recorte de 9 jogos. E aí o que é pior, para eu passar para você, Vibrante, e também para o Diego. São 3 jogos na Ilha do Retiro, os próximos jogos, Chape, Atlético Goianiense, Sampaio, e 4 jogos fora, Juventude, segunda, Ceará, Mirassol e Vitória.